Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, queridos ouvintes. É com muita alegria que estamos começando mais um programa O que é o Espiritismo, promovido pela Divulgar.net. Meu nome é Camila Dias e hoje estarei com vocês tratando do tema A Juventude e os Desafios da Carreira Profissional, com a nossa convidada Marina Ericeira. Lembrando que aqui no site do Grupo Divulgar temos programação espírita 24 horas. Tem música, entrevista, estudo e várias outras opções para você acessar aí a doutrina espírita. Bom, hoje vamos tratar do tema A Juventude e os Desafios da Carreira Profissional. Como convidada, trouxemos hoje a Marina Ericeira, psicóloga e trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas MEMEI. Marina, é um prazer imenso ter você com a gente hoje. Olá a todos, é um prazer muito grande, fico muito feliz com o convite. Falar sobre juventude, falar sobre desafios profissionais, também me sinto incluída nessa demanda, porque também sou jovem, também passo por esses desafios. Então a gente vai, como está na moda agora, né, a gente vai falar do lugar da fala. Então vai ser muito legal esse bate-papo, espero que possa contribuir com o conteúdo, contribuir com os ouvintes, e estamos aqui à disposição. Exatamente, Marina. E esse é um tema muito, muito interessante para todos nós, porque acredito que ele está no cotidiano não apenas dos jovens em especial, né? Mas eu acredito que de qualquer pessoa que almeja aí inicialmente o seu sustento material, né? A gente sabe que aqueles que possuem condições iniciam a vida acadêmica bem cedo. Primeiro na alfabetização, depois cumprindo com o ensino fundamental, até chegar ao ensino médio, né? E depois do ensino médio, a gente começa aí a busca pela graduação, que no futuro todos nós objetivamos resultar numa carreira profissional proveitosa, algo que consiga aí manter a gente num padrão de vida acessível, né? Com o mínimo suficiente para que a gente possa sobreviver, considerando, claro, a realidade do nosso país e tudo mais, né? Mas eu digo assim, é um assunto presente na vida de muitos, essa busca pelo êxito na carreira profissional, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: de que forma essa nossa sociedade atual vem influenciando nas profissões e nas escolhas profissionais do jovem? Porque eu lembro que na época do meu pai, e até hoje é muito comum dizer o quê? Que as únicas profissões que vão lograr êxito aí é a advocacia, ser um engenheiro, medicina, né? E com base, vou logo engatar aqui uma segunda pergunta, tá? Com base nessa influência da sociedade nas nossas escolhas, qual seria essa relação com esse adoecimento emocional que a gente vê aí permear a vida de tantos jovens? Camila, eu acho que esse contexto que a gente vive hoje da pandemia, ele retrata bem a exemplificação dessa pergunta, né? Então a gente está num momento de insegurança, né, de medo, de dúvidas, né, de questionar o nosso próprio futuro, né, de saber o que vai acontecer com cada um de nós e ao mesmo tempo de tentar buscar um caminho mais seguro possível. Então os desafios profissionais nessa sociedade atual, ela nos convida a isso, a tentar buscar o caminho que seja mais seguro, porque a gente vive num mundo que é hostil, num mundo que tem muitas desigualdades sociais, num mundo onde há má distribuição de renda, né, onde uns ganham muito e outros vivem numa miséria absoluta. Então, de certa forma, a gente que tem acesso ao ensino, a gente se questiona: poxa, se eu fizer uma escolha errada, né? E se eu fizer uma má escolha e eu sofrer com as consequências dessa escolha? Então isso vai gerando essa sensação de insegurança, essa sensação de medo diante das escolhas. E esse contexto da pandemia trouxe muito isso, né? O aumento do desemprego,
né? O aumento dessa taxa de desemprego, esse medo, esse receio, as pessoas questionando as suas próprias escolhas e perdidos ali dentro dessa situação, e ao mesmo tempo aquela dicotomia entre eu vou fazer o que eu gosto ou eu vou fazer o que é mais seguro para mim, o que é mais rentável, né? Eu vou viver os meus sonhos pessoais, na minha essência, do meu desejo íntimo, ou eu vou viver aquilo que o mundo quer para mim, né? Porque o mundo, ele te leva a esse convite da ambição, de ser bem-sucedido, de ter status, de ter uma condição social. E aí você vive nesse conflito interno, e esse conflito interno, ele traz um gasto muito grande psiquicamente para o indivíduo, né, de viver essa ansiedade, de viver essa insegurança, de viver esse desajuste emocional, e muitas das vezes isso vai descambar para uma ansiedade mesmo, para transtornos de ansiedades, para conflitos internos intensos e conflitos que duram muitos anos, porque hoje a gente vê que o adulto jovem, assim, inicia lá na escolha da faculdade e vai até os 35, 40 anos, então é um longo período ali de aflições, né, de desconfortos, de dúvidas, né, de medos, se eu for por aqui, o que vai acontecer? Se eu for por ali, né, e de influências sociais, né, tem sempre o familiar que é mais tradicionalista, que quer que você escolha algo pelo dinheiro, tem aquele outro familiar que apoia, que quer que você escolha aquilo que é do seu sonho, que você faça. Então, assim, é uma enxurrada de coisas, e muitas das vezes esse jovem se sente com a corda no pescoço. Tipo, se eu fizer qualquer escolha errada aqui, eu vou me argolar, né? Eu vou ser mal sucedido, eu vou ser alvo de críticas, e isso tudo dói, isso tudo gera um desconforto muito grande. Então, é bem por aí, a gente vê esse contexto todo da nossa sociedade e vê quanto é difícil vivenciar, ter uma vivência nesse mar de incertezas. Realmente, Marina, são muitos fatores a serem considerados, né? E tem sempre a cobrança, né, a nossa própria cobrança. Eu lembro que quando eu estudava ainda, estava no ensino médio, inclusive já adiantando um pouquinho da nossa próxima pergunta, né, eu não tive, graças a Deus, eu não tive dificuldade de escolher qual carreira profissional eu iria seguir. Para quem não sabe, eu fiz direito, né, tenho um pai advogado, e eu lembro que quando eu estava no colégio, os professores diziam o seguinte: olha, faculdade federal não serve. Perdão, o contrário, faculdade privada não serve. O negócio é a faculdade federal. Então, assim, tinha todo esse estigma, né? Esse estigma. A gente tinha um respeito pelos professores e não tem como dizer que não se influenciava, né? E aí todos os alunos ficavam logo buscando sempre aquela aprovação no Enem, mesmo você competindo aí com milhares de outros estudantes, não podia considerar uma faculdade privada, porque seria uma espécie de vergonha. Isso há pouco tempo atrás, né? 2016, 2015, mais ou menos, quando eu saí do colégio. E aí acabou que, por ironia do destino, eu fui para a faculdade privada, não fiz a federal, e graças a Deus consegui me formar aí. Mas é verdade. E Marina, vamos lá continuar com mais uma pergunta que eu acho extremamente interessante a gente tratar nesse tema. Por que tem tanto jovem que possui muita dificuldade em realizar a sua escolha profissional, como a gente já vinha comentando? Essa daí é uma questão que a gente pode olhar por vários prismas, né? O teu próprio comentário da questão anterior, ele responde um pouco isso, né? Que nós sofremos muita influência do nosso contexto. Nós sofremos muita influência das pessoas que estão ao nosso redor. Isso por si só já nos faz ficar bem divididos, né? Porque o pai tem uma opinião, a mãe tem outra opinião, os colegas do colégio têm outra opinião. E aí você vai ficando, você intimamente parece que tem outra opinião. E aí você vai ficando dividido, vai sendo influenciado, e aquilo ali vai se tornando uma questão difícil. Um outro ponto é que a gente vive num mundo de muito mais possibilidades do que antes. Então a gente vive num mundo globalizado. Antes, as gerações anteriores à nossa tinham poucas opções de escolha. Então geralmente era aquilo que o pai orientava, aquele contexto familiar levava ele a uma escolha profissional, a dar continuidade ao ofício que aquela família já tinha. Hoje não, hoje a gente vive num mundo globalizado, então a gente se percebe com infinitas possibilidades. Tem até um filósofo que diz que o homem é um ser de possibilidades.
Isso é uma das maiores razões de angústia no ser humano, porque se eu tenho infinitas possibilidades e eu sei que ao escolher uma, eu estou renunciando a outras tantas. Isso é muito difícil, né? Então, é saber que eu vou agarrar uma opção aqui e que eu não vou ser todas as outras é difícil, é dolorido, né? E, além disso, da gente se lembrar que nós estamos falando de um ser milenar, né? Nós somos espíritos milenares, nós viemos com bagagem de tantas outras existências e trazemos essa bagagem inconscientemente ou refletidas no nosso psiquismo, na nossa intuição, no nosso corpo físico, as aptidões que nós tivemos, as experiências que nós tivemos em outras vidas, elas estão, de certa forma, enraizadas em nós. Então, fica mais ainda difícil fazer escolhas se a gente levar em consideração isso, né? Das experiências que você já teve em outras existências, e isso pode aflorar, isso pode vir à tona, e dependendo do contexto, você pode seguir uma direção ou outra direção, e isso traz uma certa dúvida, uma certa indecisão. E aí, sobre essa sociedade, assim, com tantas possibilidades, né? Hoje a gente vive isso, de uma sociedade que traz muitas possibilidades. Tem um teórico que chama Lipovetsky, né, que ele fala que o indivíduo ele vive essa ansiedade do consumo, de querer tudo e de não querer renunciar a nada. Então é saber que ele pode ter várias escolhas e viver nessa angústia das escolhas. Então, se eu tenho 10 opções aqui, eu pego uma, mas eu tô olhando para outra, porque eu queria a outra e não essa. Ou eu quero essa, mas também quero a outra. Então, assim, eu não quero fazer renúncias, eu não quero fazer concessões. E esse é um contexto que essa sociedade nos estimula a fazer muitas escolhas, a consumir muito. E isso também se reflete nas profissões, né? Porque a gente vê que a gente precisa fazer uma escolha em detrimento de outras. E é difícil, é desgastante, é angustiante, gera ansiedade. Então, eu acho que essa questão da escolha, ela requer maturidade, ela requer esse aprendizado, né, de saber que você está fazendo uma escolha e vai precisar renunciar a outras, de que vai precisar de foco, que vai precisar de persistência, né? Isso é mais difícil, porque às vezes, não está dando certo aqui um pouquinho, eu já abro mão disso e já pulo para uma outra opção. E aí você acaba não escolhendo nada, porque quem muda muito de opinião, ou quem muda muito de escolha, acaba não fazendo escolha alguma, porque não insiste o suficiente, né? Não persiste o suficiente naquela escolha. Então, essas são várias das variáveis que traz essa confusão para fazer escolhas e que, na verdade, precisa o indivíduo buscar essa maturidade, essa persistência, né, essa consistência nos seus atos, nos seus comportamentos, na sua escolha, e que o Espiritismo vai contribuir também para a gente entender melhor o que é isso de ter maturidade, de ter consistência e abrir os nossos horizontes para isso. Aí, nesse ponto das múltiplas possibilidades, é muito interessante, né? E quando estava falando, eu estava me lembrando aqui do contexto daqueles que são concurseiros, né? No direito, quando a gente se forma, que você tem a oportunidade de estudar para fazer um concurso, é uma gama imensa de concursos que você pode prestar, né? Você pode estudar para ir para qualquer ramo do direito. Defensoria pública, promotoria, magistratura, existem muitos mesmo. Uhum. E uma coisa que se prega muito aos concurseiros hoje em dia é o quê? Focar em um concurso só, que antigamente não se fazia, né? Você começava a estudar e fazia qualquer prova que aparecia pela frente, mesmo que não fosse necessariamente o que você queria, mas você fazia. E aí hoje, qual é a recomendação? Foque no concurso que você quer, né? Renuncie dos outros e vá em busca daquele, por mais que demore, etc. É muito interessante como... E é justamente por isso, porque assim, se você tem um mar de possibilidades, você vai ficar disperso nesse mar. Sim. Né? Você vai ficar aleatório ali, sem saber para onde ir. Então, é necessário que haja um mínimo, né, de foco, um mínimo de seletividade, para que você possa ir por um caminho, porque senão você vai ficar perdido ali e não vai escolher caminho nenhum, né, e isso vai gerar uma estagnação. Sim, foco e persistência, né, o que a gente está trazendo aqui nesse momento em relação ao tema. Bom, eu lembro que nessa resposta agora, da pergunta passada, você tocou na questão das bagagens espirituais, né? Por mais que aos nossos ouvintes
que não sejam espíritas, né? A gente já tratou disso em alguns outros programas, em relação ao esquecimento da vida passada, que todos nós, é necessário que no momento que a gente reencarna, a gente esqueça da vida passada. No entanto, isso não significa que nós sejamos folhas em branco, né? Todos nós temos nossas bagagens, aptidões, como você estava falando. Nesse sentido, dessa perspectiva espiritual, né, mais voltado para o que a doutrina considera, haveria uma predestinação profissional para cada um de nós? Por exemplo, você, Marina, foi designada para vir psicóloga nessa vida. Haveria isso? Olha, Camila, o mais interessante é que a doutrina espírita ela desconstrói esse conceito de predestinação quando ela nos diz que, na verdade, esse destino ele é feito pela própria escolha do espírito. Então, antes de reencarnar, ele passa por um processo, um período na erraticidade, refletindo, aprendendo, desenvolvendo aptidões também. Vale ressaltar que no plano espiritual há profissões, né? As obras de André Luiz retratam isso muito bem. Então, o ser humano, ele passa por esse período vivenciando experiências onde ele vai se preparar para uma nova encarnação, para uma nova existência. E o momento que antecede essa reencarnação, ele faz um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório há escolhas, e são essas escolhas que vão gerar uma espécie de predestinação nessa vivência que precede, nessa vivência que vem após, né? Me corrigindo. E aí, nesse sentido, ele vem sim com uma vocação, né? Ele vem sim com aptidões mais desenvolvidas para uma determinada profissão. E isso se vê nesses traços genéticos, isso se vê nesse interesse, muitas das vezes, espontâneo do espírito. Tem gente que já tem uma noção muito clara, assim, até mesmo um desejo, uma missão em relação a outras profissões que se demonstram desde muito cedo, né? Então ele vem com essa bagagem, ele vem com essa preparação para uma determinada profissão. E isso tanto é reflexo das aptidões do passado, né, da bagagem que esse espírito traz, como também reflexo desse momento de planejamento reencarnatório em que há uma preparação perispiritual e uma preparação do corpo físico para que ele tenha as aptidões mais adequadas para determinada profissão. Aí a gente vai se lembrar, né? Por que os africanos são tão bons corredores, né? Por que alguns pianistas têm dedos mais compridos, mais ágeis e têm assim uma condição física realmente extraordinária, né? E por aí vai. A gente poderia dar inúmeros exemplos de pessoas que têm uma preparação não só de aptidões intelectuais, de desejo, mas também da vestimenta corpórea. Isso nos mostra que sim, há uma preparação para aquele indivíduo, para que ele se direcione em determinada vocação, em determinada profissão. Entendi. Muitas dessas coisas a gente vê, né? E não sabe explicar, como você estava comentando. Realmente é impressionante como fulano possui uma aptidão, uma vocação tão grande para determinado. A gente costuma dizer assim, nasceu para fazer isso, né? É verdade. Bom, eu acho que a gente deveria desenvolver um pouco mais em relação a essa questão da vocação, que é muito interessante. A gente vai falar mais um pouquinho disso na frente, mas vamos dar agora uma pausa rápida para ouvir a música Ser Jovem, do grupo que atua. Marina, a gente estava falando sobre vocação e aptidões. Eu quero te perguntar o seguinte: aqui nós devemos atribuir essa vocação profissional que certas pessoas possuem. Nós teríamos diferentes aptidões, seria algo assim construído, porque você vinha falando sobre a nossa questão de bagagem espiritual, né? Mas a gente também lembra que toda pessoa tem seu livre-arbítrio para escolher seu próprio caminho, né? Como você mesmo falou, ninguém é predestinado a algo até o fim da vida, você tem a opção, né? Isso. E aí a gente vai se lembrar exatamente desse conteúdo que a doutrina espírita nos traz sobre planejamento reencarnatório.
quando a gente vai estudar o planejamento reencarnatório mais profundamente, a gente vê que existem inúmeros contextos interessantes e importantes para que esse planejamento reencarnatório aconteça. Pode acontecer do espírito ter uma participação imprescindível naquele planejamento reencarnatório e até mesmo no processo da reencarnação em si, como pode acontecer dele precisar do auxílio de espíritos mais evoluídos, mais maduros, né, especializados naquelas questões. E a gente vê justamente nas obras do André Luiz que há coisas assim extraordinárias, incríveis, para que haja esse desenvolvimento de aptidões, desde a escolha do espírito até como, por exemplo, espíritos especialistas para fazer o acompanhamento genético, né, na hora na formação de qual espermatozoide que irá se unir àquele óvulo. Então, há espíritos magnetizadores que vão auxiliar na escolha exata daquele espermatozoide mais adequado, mais ajustado, para que geneticamente aquele indivíduo possa ter aquelas aptidões. Um outro ponto que a doutrina espírita traz no desenvolvimento dessas aptidões é que o perispírito ele traz marcas que serão impressas no corpo físico. Então, é como se fosse uma via de mão dupla. A experiência que eu tenho nessa existência, uma experiência totalmente nova. Eu decido aprender, sei lá, artesanato, eu decido aprender música. Então, eu sou crua nisso, eu sou rasa, eu não tenho nada dessa aptidão. Mas o meu desenvolvimento no aprendizado vai gerar informações genéticas para o meu cérebro. Eu vou desenvolver algumas áreas motoras, algumas áreas, né, sensoriais que são relacionadas à música, e isso vai ser impresso no meu perispírito. Então o meu perispírito vai ganhar aquela bagagem que vai, em consequência disso, imprimir no meu corpo físico na próxima existência. Então não existe fragmentação, existe continuidade. Então, tudo que a gente aprende vem para a bagagem do perispírito, que será impressa no corpo físico da próxima existência. No entanto, o que pode acontecer por você já ter desenvolvido muito aquela aptidão ali, por exemplo, eu vim músico e eu desenvolvi essa aptidão da música em muitas existências. Você pode vir com algum bloqueio para que você vá por outro caminho. Tipo assim, já tá bom, já foi existência demais fazendo isso. Nós sabemos que nós somos seres que precisam evoluir e que por isso quanto mais aptidões, quanto mais experiências tivermos, mais nós iremos desenvolvendo essa capacidade intelectual, essa capacidade moral. A gente não pode esquecer, foi algo aqui que não foi dito ainda, é que lei do trabalho é uma lei natural. É uma lei natural para o desenvolvimento das aptidões, para que o homem possa se tornar produtivo e para que ele possa suprir a sua própria subsistência. Então, é uma lei essencial e tanto é que é uma lei natural que ela se encontra em atividade, né? Ela está ali no plano espiritual também. Lá também tem profissões, tem médicos, tem espíritos enfermeiros que dão assistência, tem gestores das cidades, das colônias espirituais, enfim, há inúmeras profissões. E aí pode acontecer com isso, né, de vir um bloqueio para que você vá por um outro caminho, né? E nesse sentido é justamente para você ter mais foco, né? Não sair do foco. Vamos supor, a pessoa era tão apaixonada por música que se não viesse o bloqueio, ela escolheria isso de novo. Então pode vir algum tipo de bloqueio para que ela siga outra profissão, para desenvolver outras aptidões. E aí é esse contexto de várias coisas, né, da escolha profissional, do mapeamento genético, das experiências passadas, que traz essa bagagem de aptidões e que traz muitas das vezes uma vocação bem clara, bem ali específica para aquele indivíduo, e às vezes não. Às vezes ele ainda se encontra confuso, né? Às vezes ele não vem com essa definição tão clara e sofre essa influência do contexto, da família, enfim, das vivências, e aí torna a coisa um pouquinho mais complicada, mais confusa. Entendi. Então, eu acho que o conselho seria basicamente seguir seu coração, né? Porque realmente é difícil a gente... Seria tentar saber o que nós estamos destinados a fazer, lembrando sempre as ressalvas desse destinado, né? É bem por aí, Camila. Eu lembro que quando aí você falou
da sua vivência, né? E eu lembrei também que quando eu pensei em psicologia, meu pai dizia assim, tu não vai saber cuidar nem dos teus problemas que dirá do problema dos outros, né? Assim, totalmente contrário. Aí eu escolhi psicologia. E na época eu fiz vestibular para psicologia e para biologia. E vivenciei aquele conflito mesmo. Ai, meu Deus, o que eu vou escolher? Não sei mais o que. E tentava justificar e etc. Aquela vivência da angústia mesmo antes do resultado. Sim. Cara, quando saiu o resultado, sabe aquela pessoa assim que nem titubeou? Que olhou assim, a biologia e a psicologia. Ah, a biologia, quero nada. E fui, assim, corri pro abraço, né? Assim, não teve dúvida, não teve... Foi uma coisa, assim, realmente incrível, assim. E você vê realmente que, às vezes, as incertezas, elas são frutos dessa influência do contexto, né, social. E que quando você se vê frente àquele resultado, só você com você mesmo, assim, olhar para o seu íntimo e ver para aquilo ali e toma a decisão, você, quando faz a escolha certa, quando você faz a escolha que está bem alinhada com o seu planejamento reencarnatório, você não tem dúvida, sabe? Você vai e se sente assim, cheio de certeza. E se você não olhar para si, né, e não buscar ter essa convicção, você vai sempre vivenciar a angústia da dúvida. E não é que depois não teve várias angústias, tiveram várias angústias depois, porque depois vem várias outras escolhas. Sim. Mas faz parte e as próprias vivências vão fazendo com que você tenha essa devolutiva que eu digo é de você mesmo, da sua própria consciência, de você sentir, nossa, é isso mesmo então. Agora eu consigo ver, eu estou certa disso. Né? As vivências elas vão renovando e vai te trazendo essa convicção e vai te trazendo essa certeza, mas não que não tenha tido muitas incertezas, com certeza tiveram em vários momentos da minha vida. Sim, então a gente pode perceber que essa vocação ela está aí para nos auxiliar, né? Para nos direcionar da melhor forma possível aquilo que veio no nosso planejamento reencarnatório. Mas não significa que você não possa se utilizar do seu livre-arbítrio, né? Todos temos o livre-arbítrio. E lembrando que essas dificuldades, essas angústias que a gente passa, são necessárias, né? A gente, enquanto espíritos inferiores, estamos aqui para passar por essas provações, né? E torna tudo mais interessante no final das contas, né? Imagina se fosse tudo um parque de diversões, a gente não passaria por nenhuma dificuldade, não estaria aprendendo, né? Porque essas dificuldades são aprendizados. Verdade. Bom, Marina, então a gente está falando de uma forma bem interessante sobre essas diferenças entre vocação, aptidão, predestinação, que a gente já viu que não é algo assim absoluto, né? E aí eu te pergunto, haveria algum prejuízo a gente não seguir essa nossa vocação, essa nossa aptidão? Na questão 928 do Livro dos Espíritos, eles deixam bem claro que sim, isso pode gerar uma série de conflitos internos no indivíduo, de sofrimento, de angústia, né, daquela sensação de você não estar fazendo aquilo que você realmente deveria estar fazendo, como se você estivesse desalinhado com o seu planejamento reencarnatório. E que muitas das vezes isso é alvo de influências mesmo dos pais, da mãe, que vai ali com muita ambição ou com muita sede. A gente até pode justificar isso pelo instinto de sobrevivência, né? Pai e mãe não quer que o filho passe por dificuldades, que o filho passe fique desamparado aí nesse mundo, sofrendo, sem dinheiro, sem condições, né, financeiras para se suprir. Então vem muito isso, assim, desse instinto de sobrevivência, de querer que o filho escolha uma profissão que seja bem sucedida. Mas como você falou, se fosse por essa ótica, só teriam 2 profissões no mundo, e o mundo precisa de outras profissões, porque nós nos complementamos nessas diferenças, nessas múltiplas profissões, nessas múltiplas aptidões. É assim que as pessoas se ajudam mutuamente e progridem, assim que o mundo progride, desenvolve conhecimento científico, e desenvolve profissões, talentos, né, conhecimentos, e que faz com que o mundo progrida. Então sim, pode trazer esse sofrimento, pode trazer esse desajuste, e fica mais uma informação assim, para a gente ter essa noção de que você realmente precisa fazer aquilo que você sente intimamente que é o que você nasceu, né, para fazer, ou aquilo que te move, aquilo que faz com que o seu desejo
aflore e te movimente em direção àquela profissão, àquele ofício. Entendi. Muito bom, Marina. Você falando assim nesse assunto, né? Essa questão de traria prejuízo ou não, é interessante como a doutrina espírita nos traz que cada vez mais a certeza de que Deus não colocaria nos nossos ombros fardos mais pesados do que a gente pode carregar, né? Então, ainda que você esteja passando por dificuldade, por angústias, se é aquilo que você sente que é o caminho correto, é foco e perseverança, como a gente estava falando, né? Que muito provavelmente é isso que você deve seguir em frente fazendo. Da mesma forma que, se for algo que te traz uma extrema tristeza, algo que se torna, que você vê ser impossível e que você vê que não segue aquela sua vontade íntima, a sugestão seria deixar de lado, né? Uhum. Claro que considerando todos os contextos, porque são vários fatores que influenciam, né? Mas... E cautela, porque qualquer Sim. vida profissional, a gente está num mundo de provas e expiações. Sim. Qualquer vida profissional vai te trazer angústia em algum momento, gente. Não existe isso de dizer, não, vai ser, eu escolhi, é isso que eu vou seguir, eu estou alinhado é uma maravilha, com o meu planejamento reencarnatório, não vai ter problemas, porque se eu estou alinhado com o meu planejamento reencarnatório, daqui para frente tem que dar tudo certo. Mas não é assim, né? A gente tem momentos de plena convicção, de plena certeza, mas a gente tem momentos também de dúvidas. Então você tem que ter cautela. Não adianta, né? Na primeira dúvida, que é o que a gente vivencia muito nessa sociedade atualmente. Na primeira dúvida, no primeiro entrave, eu largo de mão e vou procurar outra coisa. Então não é isso que nós estamos querendo dizer. Sim. Na verdade, é cautela e buscar, né? Que a gente vai até falar isso mais na frente, que a gente combinou, mas de buscar ter esse processo, fazer esse processo de interiorização, de reflexão, ter cautela com isso, né? Não sair ali mudando aleatoriamente de intenção, de escolha, de profissão, né? Como se não houvessem questões importantes para serem refletidas, para serem pensadas, que precisa de maturidade, que precisa de equilíbrio, né? Que não dá para fazer ali na hora da angústia, na hora da aflição. Espera um pouco, a angústia ela minimiza, ela diminui, e aí você pensa melhor. E também não há problema nenhum em mudar de escolha e seguir por um novo caminho. O problema é se você está vivenciando essas escolhas de forma extremamente aleatória e sem persistência em nada. Esse é o problema. Verdade, Marina. Cautela sempre, né? Realmente. Bom, Marina, nas nossas perguntas anteriores, eu lembro de você mencionar a questão da família, né? Como a família pode, positivamente ou negativamente, acabar influenciando nas nossas escolhas. E aí eu queria te questionar o seguinte: qual o papel da família diante dessas escolhas? A gente vê que realmente pode haver, o contexto ele é muito forte, a influência do ambiente, principalmente do ambiente onde a gente vive, né, das pessoas que influenciam mais diretamente as nossas escolhas, influenciam tão diretamente que às vezes querem determinar, é por aqui, é por ali, você vai escolher isso, você vai ser médico, você vai ser advogado. Então, a gente vê que as influências elas podem ser muito fortes, muito intensas, e elas podem fazer com que esse indivíduo vivencie conflitos internos muito, muito grandes e sofra muito com isso. E aí, nesse contexto, que esses pais e essas mães, eles se coloquem no lugar desse jovem, né, que eles consigam fazer esse movimento de empatia e de tentar ser esse lugar que vai ajudar esse indivíduo a trabalhar o seu autoconhecimento, né, a fazer com que, porque o jovem ele tem muita dificuldade de se ver, se perceber. Então o pai e a mãe, no sentido de dar uma boa influência, né, de ter um bom papel nessa escolha profissional, ele pode ser esse lugar de devolutivas, de feedback. Meu filho, você não percebe que você gosta disso e disso? Você não está vendo que desde pequenininho você sempre gostou de brincar de tal coisa? Você não percebe que você tem esse jeitinho assim, assim, assado, e isso parece muito com profissões tais? Então, assim, isso vem tão expresso no indivíduo, na forma como ele interage socialmente, na forma como ele age
espontaneamente na sua fala, no seu comportamento, nas escolhas dos brinquedos, nas escolhas sociais. E fica muito claro, mas às vezes para o jovem não está tão claro. Ele não se percebe tanto, ele ainda não faz esse movimento do autoconhecimento. E aí o adulto, ele pode vir dessa forma a ser um espelho, a mostrar, olha isso aqui, ó. Olha como você está se apresentando, olha como as escolhas que você faz, olha a forma como você interage, olha que você gosta disso e disso no Netflix, você gosta disso e disso nas séries. Percebe? Isso tem a ver com profissões tais e tais. Então é muito importante que o adulto ajude o pai, o responsável, a fazer com que esse jovem se veja e tentar auxiliá-lo nesse caminho do autoconhecimento e não da imposição, né? E não de um direcionamento totalmente impositivo, né? Totalmente rígido. Então a gente abre essa questão mesmo para o diálogo, para a reflexão, para a ajuda mútua, para esse lugar da serenidade, para esse lugar de quem está ali dando um suporte para aquele indivíduo percorrer o caminho que ele tem que percorrer, né? E que é da descoberta dele, do autoconhecimento dele, e não da imposição de terceiros. Nossa, Marina, eu vou ser obrigada a mais uma vez citar uma experiência pessoal, porque é incrível, né? Como a gente se vê nesse tema, como ele está presente aí na nossa vida. Eu estava lembrando aqui que o meu pai é advogado e o meu avô também foi advogado, né? Então, difícil a gente não se influenciar, né? Você fica vendo a vivência ali, observando, e aí você fica curioso para saber o que faz e tudo mais. E desde cedo eu me identifiquei com o direito. E o interessante é que meu pai nunca determinou que eu faria direito, né? É até engraçado porque eu lembro dele dizendo assim, mas você tem certeza, você pode procurar outras coisas, não faça isso só por causa de mim, só por minha causa, né? Fique à vontade. Se for mesmo esse caminho, ótimo, vou estar aqui para ajudar e para apoiar, mas é livre para escolher o que quiser. E aí é engraçado como as pessoas acham que eu segui esse caminho do direito por causa deles, né, por influência. Mas eu fico bem feliz por não ter passado tanto por essas angústias da fase inicial de o que eu vou fazer agora, né? E Camila, se a postura dele tivesse sido diferente, talvez acontecesse o contrário, assim, dele te impor e tu começasse a se questionar, bom, será que eu tô fazendo isso só porque ele tá impondo ou será que eu tô fazendo isso porque realmente eu quero? Então você começa a agir com uma resistência para justamente ter certeza de que você não está sendo influenciado. E aí você não segue o caminho que talvez realmente estava no planejamento, é a sua vocação, só para não dar o braço a torcer, para não sentir que o outro está determinando a sua vida, porque ninguém quer. Quem que quer ser uma marionete do outro, né? Quem que quer que o outro determine a sua própria vida? Então, é mais um motivo para os pais serem muito sábios, como teu pai foi, e para agirem com cautela, para agirem ajudando esse indivíduo aí pelo lugar do equilíbrio, pelo lugar do autoconhecimento, da escolha genuína. Porque só dessa forma o indivíduo vai se sentir realmente satisfeito, orgulhoso de si, orgulhoso por ter feito algo por si mesmo e não por ninguém. Verdade, Marina. E por mais difícil que seja, se você tiver a chance, né, eu sempre gosto de lembrar desse ponto, porque a desigualdade social no nosso país é muito grande, né, então não são todos que têm a chance de conciliar o amor pela profissão, o amor pelo que você faz, com a questão do sustento financeiro, né, porque se você vai muito só para um lado, você acaba perdendo no outro, então é bem difícil, mas é um desafio que a gente segue tentando aí conciliar nessas duas coisas. Bom, Marina, a gente estava falando aqui sobre essa questão da nossa vocação, né, da nossa vida, o que tem a ver com a nossa vida profissional e a visão do espiritismo sobre isso. E já se encaminhando aqui para a reta final da nossa conversa de hoje, eu queria te perguntar o seguinte: haveria alguma orientação que o espiritismo nos dá para nós buscarmos tentar alinhar da melhor forma possível essa nossa vocação com a nossa escolha profissional? Qual dica aí seria possível a gente extrair da doutrina para nos auxiliar nessa conciliação aí entre o que a gente deveria fazer e o que nós vamos escolher? Sem sombra de dúvidas, assim, a orientação que o espiritismo nos dá é o autoconhecimento.
Então, o Espiritismo, ele nos convida muito a esse processo de interiorização, de reflexão, né? A gente vai lembrar lá da questão do Santo Agostinho, que ele pede sempre para, no fim do dia, nós visitarmos a nossa consciência, refletirmos sobre o que fizemos, sobre como nos conduzimos no nosso dia, os nossos erros, os nossos comportamentos. E a mesma coisa em relação às aptidões profissionais, às nossas escolhas futuras. A gente precisa visitar a nossa consciência e refletir, né? Se conhecer. O curioso é que, assim, algumas pessoas buscam fazer, existe o auxílio da psicologia para que você encontre, existem testes, né, vocacionais, para que você encontre melhor quais são as suas aptidões. No entanto, eu atendo jovens, assim, eu faço psicoterapia, sou psicóloga, né, trabalho com psicoterapia, e existem jovens que fazem esse percurso da vocação numa psicoterapia tradicional, sem precisar fazer teste algum. Justamente porque a partir do momento que o indivíduo se olha, se percebe e começa a perceber para que as escolhas que ele faz, para que rumo que ele está indo, eu digo não só profissionalmente, mas as escolhas que rodeiam isso, né? Como a gente havia falado uma questão, que série que tu costuma assistir, que tipo de hobby você tem, quais são os passeios, quais são as músicas, as conversas, as suas escolhas, elas refletem muito isso, sabe? Ser mais humanas, não? Você nitidamente é uma pessoa que gosta da questão do corpo físico, biológico, enfim, isso vai dando algumas percepções, algumas indicações para qual inclinação você tem ali dentro das suas escolhas profissionais. Então, é buscar se conhecer, buscar fazer uma terapia para isso, buscar dialogar mais com as pessoas, ouvir o feedback delas, o que elas dizem de você. Você parece ser uma pessoa claramente assim, ou assado. Enfim, e nisso você vai construindo essa autopercepção, construindo esse autoconhecimento e aquilo que a gente havia dito também, quando você está bem alinhado com o seu planejamento reencarnatório, você tem aquela sensação de, nossa, eu estou fazendo tudo certo, nossa, eu estou muito feliz de estar desenvolvendo isso, de estar aprendendo. Satisfação, né? Uma satisfação, né? Uma tranquilidade, e você vai ter essa sensação também. E me lembrar também de uma explanação do Haroldo, que ele nos diz assim, que todas as profissões elas são das leis de Deus e elas nos convidam a exercer o nosso ofício de maneira cristã. Então, se eu sou uma psicóloga, que eu seja uma psicóloga cristã, né? Se eu sou um motorista de ônibus, que eu seja um motorista de ônibus cristão, porque em todas as profissões a gente tem a possibilidade de desenvolver a nossa humanidade, né? As nossas virtudes, desenvolver a empatia, o amor ao próximo, a ajuda mútua e toda virtude que o cristianismo nos ensina. E que as nossas profissões são veículos, são meios para desenvolvermos as virtudes, para colocarmos ela em prática, para crescermos em aptidões, em intelecto, em moralidade e em tudo aquilo que precisamos desenvolver nessa nossa caminhada espiritual, nessa nossa caminhada nas reencarnações. Muito bom, Marina. Fica aí a reflexão, né, para o pessoal de casa, pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente tratou aqui, que eu acredito que, por mais que sempre exista mais conteúdo a ser falado, a gente conseguiu dar uma volta bacana aí por vários aspectos, né, desses desafios aí da carreira profissional em relação ao jovem. Lembrando que não é algo específico apenas do jovem, né? Existem já jovens adultos também que até hoje se encontram cambaleando aí por essas dificuldades, né? Mas a nossa intenção hoje foi que nossa discussão serve para todas as idades, né? Essa é a verdade. Uhum. Né? Mas a gente sempre tenta direcionar um pouco aí para esse jovem início de carreira, vamos dizer assim, que está aí iniciando essa carreira profissional. Bom, Marina, eu queria te pedir para dizer de qual casa espírita você é. Sei que frequenta muitas, né? Estamos sempre aí por meio de todas as casas espíritas, mas eu queria saber qual que você está ativamente hoje e falar um pouco da programação, como é que está funcionando agora nesse período de quarentena. Então, eu sou do grupo de estudos espíritas MEI-MEI, a nossa sede fica lá no Parque Shalom, né? Não vou me ater muito a nossa rotina presencial, porque as atividades estão suspensas,
Mas fazendo assim a propaganda do nosso centro, é de dizer que é um grupo repleto de jovens, de pessoas muito animadas, muito entusiasmadas, que trabalham com muita alegria, e isso traz esse calor humano que eu acho que todo grupo religioso, espiritual precisa ter, né? Que é essa alegria em trabalhar nos ensinos de Jesus, de estarmos ali alinhados com uma existência mais edificante. Para esse período de pandemia, onde não há ainda previsão de voltar às atividades presenciais, o meu convite fica para as explanações do Evangelho, que é no nosso Instagram, né? A gente pode botar o link depois, porque acho que é Grupo Espíritas Meimei, o Insta? Isso, @Grupo Espírita Meimei. Isso. E aí nós temos as lives de explanação do Evangelho todas as quintas e domingo às 19 horas. Estão todos convidados, os trabalhadores fazem rodízio entre si, de vez em quando vocês vão ver o meu rostinho por lá. E de vez em quando outros também, explanadores maravilhosos, e estão todos convidados. Bom, querido ouvinte, se você quiser saber mais sobre as casas espíritas aqui do Maranhão, basta entrar no site da FEMAR, femar.org.br, e na aba Casas Espíritas. Lá vai aparecer as casas espíritas tanto da capital como do interior. Lembrando que nesse período agora de pandemia, você pode entrar em contato pelo número que aparecer lá para saber se a casa já retornou ou não com as atividades presenciais. Bom, Marina, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje. Foi incrível, várias reflexões, tenho certeza que não apenas para mim, mas também para quem está nos ouvindo. E antes da gente finalizar, eu queria perguntar para ti o que significa ser espírita. Para você, o que significa ser espírita? Bom, para mim, assim, a doutrina espírita traz essa possibilidade de ser um indivíduo consciente e de ter muita responsabilidade sobre os meus atos. Então, a gente sabe que a doutrina espírita ela não nos proíbe de nada, né? Ela não dá receita de vida. Ela nos traz esclarecimento e ela nos traz esse trabalho de consciência, né? No entanto, quando a gente tem o conhecimento, a nossa responsabilidade, a nossa consciência nos cobra muito mais. Então, para mim, ser espírita é estar nesse lugar de quem precisa responder pelos seus atos, de quem precisa responder pelo seu arbítrio, pelas suas escolhas, de quem precisa refletir todos os dias, né? Todos os dias pensar se a gente está vivenciando a nossa existência de uma maneira cristã, se estamos fazendo o melhor que podemos. E é um lugar doloroso, né? Porque às vezes é muito mais fácil estar ali no desconhecimento, estar vivendo a vida de qualquer maneira, de maneira aleatória. No entanto, a gente com certeza faz com que a nossa existência possa ser muito mais proveitosa, que tenha muito mais êxito, faça com que a gente aproveite essa pequena estadia, né? Porque a doutrina mesmo nos diz, é um breve pulsar diante da eternidade. No entanto, a gente pode fazer com que isso aqui tenha um feito muito maior se a gente agir com essa consciência, com essa responsabilidade. E para mim, ser espírita é isso, é estar sendo responsável por tudo, desde a hora que você acorda até pela vigília do seu sono, né? Fazer uma oração antes de dormir para desdobrar para o trabalho no meio. Então é isso, ser responsável e ser consciente. Muito obrigada, Marina, mais uma vez. Agradeço imensamente por ter trago tantas reflexões para a gente hoje sobre esse assunto tão interessante, né? Eu agradeço muito, para mim foi assim uma delícia, porque eu não imaginava que a gente poderia extrair tanto desse conteúdo nas obras básicas, né? Eu quero dizer assim que eu praticamente utilizei só o Livro dos Espíritos para construir essa explanação. Claro que vem algumas vivências da psicologia, né, desse contexto de outros teóricos, mas basicamente aqui o Livro dos Espíritos, e eu pensei que eu teria que lançar mão para outras obras e tudo mais, mas a gente vê o quanto o nosso Kardec ele é grandioso nas perguntas que ele faz e o quanto a gente ainda precisa explorar e extrair mais das obras básicas. Então, obrigada, foi muito bom, eu gostei demais, espero que tenha ajudado as pessoas, que é o mais importante. A gente que agradece, Marina. Muito obrigada também a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco aqui hoje, buscando sempre aprender um pouquinho mais acerca da doutrina espírita. Se você acha que nós tratamos de algo que pode auxiliar
uma outra pessoa, basta divulgar com ele o link do nosso programa, divulgar.net. Lembrando mais uma vez, tem programação espírita 24 horas, então você vai encontrar muito conteúdo interessante lá a todo momento. Mas obrigada mais uma vez a todos e a gente se encontra na próxima. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não